Olá, boa noite. Eu sou a Marina Machado e esse é o Sem Censura. Com 35 anos de tradição em seu novo formato, o programa promove o debate franco e confiável num momento de polarizações. Se você perdeu algum episódio, não se preocupe, porque o programa está disponível na íntegra no aplicativo TV Brasil Play e também nas nossas redes sociais. Hoje, como de costume, nós teremos 3 blocos, um convidado especial e 2 debatedores. No primeiro bloco, os debatedores entrevistam o convidado da noite. No segundo, mais perguntas e o quadro Debatendo. E no terceiro, nós vamos aos comentários e ao debate pronto. Ficou curioso? Você não perde por esperar. No programa de hoje, contamos com a presença do jornalista esportivo e apresentador do No Mundo da Bola, aqui da TV Brasil, Sérgio Dubocage, e do Pipoca, ex-jogador da seleção de basquete, que já participou de 3 Olimpíadas e foi campeão pan-americano em cima da seleção dos Estados Unidos. Muito obrigada por aceitarem o convite e estarem aqui com a gente, muita honra. E hoje entrevistaremos o vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Marco Antônio Laporta. Marco Antônio Laporta é carioca e tem 53 anos. Militar formado em Educação Física com pós-graduação em Desporto Esportivo e mestrados em Ciências do Esporte e Ciência da Motricidade Humana. Marco Laporta é vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil desde 2017 e já foi chefe de missão da delegação brasileira nos Jogos Sul-Americanos Cochabamba 2018 e nos Jogos Pan-Americanos Lima 2019. Laporta, como é conhecido, será o chefe da missão brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio, responsável por liderar cerca de 600 pessoas, entre oficiais e atletas. Oriundo do triatlo, foi diretor técnico e presidente da Confederação Brasileira de Triatlo, antes de chegar à vice-presidência do Comitê Olímpico do Brasil, na gestão do presidente Paulo Vanderlei Teixeira. A organização da delegação brasileira para os Jogos Olímpicos de Tóquio em um cenário de pandemia é um grande desafio e a meta é manter o Brasil no patamar conquistado nos Jogos Olímpicos do Rio, quando a equipe teve o melhor resultado da história, ficando em 13º lugar, com 19 medalhas conquistadas, sendo 7 de ouro. Laporta, boa noite. A gente pode dizer que a realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio traz um alívio para os atletas, né? E patrocinadores também, mas gera muita aflição, muita preocupação para as autoridades sanitárias do Japão. São muitas as restrições por causa da Covid-19 e a gente vai falar de tudo isso ao longo do programa, como o fato, por exemplo, do pequeno ou talvez nenhum público, e mesmo se for pequeno, eles não podem gritar, mas podem aplaudir. Mas eu queria começar o Sem Censura dessa noite perguntando sobre o lado psicológico das nossas equipes e dos nossos atletas. As quarentenas pré-viagem, os exames laboratoriais constantes e talvez a falta de público brasileiro, com certeza. Com isso, como é que está sendo trabalhado esse lado psicológico para não impactar no resultado dos nossos atletas, Laporta? Olá, Marina, boa noite. Dizer que é um prazer estar participando desse programa tão consagrado da televisão brasileira, ainda mais na presença de um ídolo do nosso esporte, como é o Pipoca, e de uma referência do jornalismo esportivo, como é o Sérgio Dubocage. Vai ser um prazer conversar um pouquinho sobre o esporte olímpico brasileiro, que está no ciclo mais desafiador da sua história, né? Realmente, a gente estava no passado com a preparação a toda e fomos surpreendidos, o mundo inteiro foi surpreendido com essa pandemia. E uma das primeiras preocupações do Comitê Olímpico foi realmente pedir o adiamento dos Jogos na oportunidade. A gente entendia que não havia condições de se realizar os Jogos. E aí isso houve um impacto, como você bem citou, muito importante no atleta na questão psicológica. Você imagina um atleta que se prepara durante 4 anos, está ali às portas dos Jogos e os Jogos simplesmente são adiados, né? E ficaram praticamente ali 2, 3 meses sem condições de treinar. Nós disponibilizamos a equipe de psicólogos do Comitê Olímpico para dar o suporte durante esse momento. E a partir do momento que começaram a reabrir as fronteiras da Europa, os centros de treinamentos começaram a retomar, nós fizemos a missão Europa, levamos mais de 200 atletas para treinar na Europa. O Brasil, naquela oportunidade, não oferecia condições e assim a gente conseguiu retomar a preparação. Agora nós estamos
com a certeza que os jogos vão acontecer, o Comitê Olímpico Internacional nos assegura isso, assim como o comitê organizador. E estamos preparando a missão com um grande desafio, que é proporcionar ao atleta que ele tenha a melhor performance possível, ao mesmo tempo com segurança, principalmente para a sua saúde. E aí a gente criou vários protocolos de testagem antes da viagem, testagem durante o Japão, durante o evento lá no Japão, de forma que a gente tenha sempre o maior controle possível sobre o atleta. Pouco se fala sobre a logística desse evento, né? Quando você começa a olhar a fundo, você vê o tamanho daquilo ali. São toneladas de materiais, equipamentos, que inclusive já foram enviados para o Japão, né? Que tem que sair bem antes das equipes chegarem para os Jogos Olímpicos. Queria que você contasse um pouco sobre essas curiosidades. O que tem que ir para lá, que a gente às vezes não sabe, né? E quais são os meios de transporte utilizados? Então, nós montamos mais de 20 containers para levar todo tipo de material possível. Envolve aí questão de material de musculação, aparelho de musculação, equipamento dos atletas, uniforme, toda a parte de saúde, material de fisioterapia, de massagem, pisos para o voleibol, pisos para outros esportes, tatames. Então, a gente tem uma série de material que a gente leva e, nesse momento, acrescido de toda a questão sanitária. Então, máscaras, álcool gel, todo o material para a segurança do atleta. É importante ressaltar, Marina, que uma missão dessas para Tóquio, ela começou antes dos Jogos Olímpicos. Então, no momento que Tóquio foi escolhida como sede dos Jogos Olímpicos, nós começamos a preparar essa missão. E antes dos Jogos do Rio, já tínhamos gente do Brasil visitando o Japão e tentando entender qual era a melhor forma de trabalhar nessa missão. E é um detalhe muito importante. O Pipoca jogou Seul, ele sabe isso. Os piores resultados do Brasil sempre foram em jogos do outro lado do mundo, né? Em função do fuso horário, do clima, toda essa dificuldade que o Brasil tem. E aí o Brasil trabalhou numa formação de base de aclimatação, de maneira que o atleta pudesse chegar antes, com antecedência, no mínimo de 14 dias, se adaptar ao fuso horário, se adaptar ao clima, comer uma comida brasileira, que a gente sabe que os atletas, alguns têm dificuldade da comida japonesa, e possam ter uma melhor preparação possível. Com o advento da pandemia, essas bases de aclimatação elas aumentaram muito de importância. Por quê? Porque a gente consegue criar dentro dessas bases uma espécie de bolha, onde os atletas vão estar convivendo somente entre eles, entre os atletas brasileiros, e longe daquele convívio um pouquinho da Vila Olímpica. 206 países, você num prédio dividindo o elevador, dividindo as instalações com atletas de outros países que você não sabe como é o controle, um refeitório com 2.500 pessoas comendo sem máscara. Então, essa é a nossa preocupação. Então, essas bases, nós montamos 9 bases de aclimatação em cidades japonesas, onde o atleta vai chegar com antecedência e lá vai ter toda a a segurança possível. Vai de avião e contêiner de navio também, né? Você tem carros que vão nessas duas formas. E por isso tem que sair com quanta antecedência? Já tem coisa que saiu de lá, saiu daqui do Brasil para ir para lá quando? Está saindo a última leva agora dos 9 contêineres, né? Com a última parte do material. O nosso fornecedor de material é uma fábrica chinesa, uma marca chinesa, então esse material vai direto da China para o Japão. Okay. Já foi um problema menos resolvido. E a gente está montando toda essa estrutura. E além disso, Marina, ainda tem a questão dos cavalos, que é a operação mais complexa. Para você ter uma ideia, para os Jogos Pan-Americanos de Lima, nós gastamos mais de 1 milhão só com a questão dos cavalos. Nossa, para enviar cavalo. Porque você envolve a questão do tratador, a questão do veterinário que tem que acompanhar, todo o transporte do cavalo tem que ser cuidado. São cavalos que às vezes valem até 5 milhões de euros. Exato, imagina. Então é um cuidado muito grande, seguro. Tem os barcos das competições de vela. Então é uma operação realmente muito complexa. A gente tem chamado essa missão especificamente de missão impossível. Mas a gente vai com certeza montar tudo para os nossos atletas lá. A gente nem pensa nisso, a gente pensa só no atleta, nas equipes que a gente vê, a parte física, humana, mas tem tudo isso por trás e é legal a gente poder pontuar para que o público entenda também toda a logística que é necessária para conseguir fazer bons Jogos Olímpicos. Sem dúvida. Nesse primeiro bloco, cada debatedor vai poder fazer até 3 perguntas de 1 minuto para o nosso convidado. Eu peço que bocaje. Qual é a sua primeira pergunta para o Laporta? Bom, boa noite, obrigado pela menção e para mim também é uma alegria muito grande estar ao lado do Pipoca, porque a TV Brasil transmitiu o PAN de 87. Narração do Januário de Oliveira, eu era o repórter e agora estou ao lado daquele cara que foi campeão lá dentro, engolindo os Estados Unidos. Enfim, para não perder mais tempo, minha primeira pergunta para você é a seguinte: o Comitê Olímpico sempre traça metas para os Jogos, em termos de medalha, de desempenho. Tem alguma meta traçada para os Jogos de Tóquio diante de todas essas dificuldades? Bocage, essa foi uma estratégia que a gente traçou lá atrás. Antes da pandemia, estabelecemos que não íamos traçar metas, até para não colocar uma pressão a mais desnecessária no atleta. Mas nós tínhamos a convicção
de que, com os resultados que tinham ocorrido nos campeonatos mundiais de 2019, nos Jogos Pan-Americanos, nós tivemos a melhor campanha de toda a história, que a gente iria, se não bater o recorde do Rio, se aproximar muito do número de medalhas do Rio de Janeiro. 19. Com a pandemia, a gente ficou um pouco sem referência, porque as competições pararam, a gente não tem o contato com os outros atletas, não sabe o confronto com os atletas, como é que estão os atletas de outros países. Com a retomada das competições, a gente tem visto alguns bons resultados que nos têm alegrado bastante. A gente percebeu o quanto foi importante aquela missão Europa que nós fizemos, então os atletas estão retomando. Então a gente entende hoje, tem uma convicção de que nós vamos chegar muito próximo do número de medalhas, mas nós decidimos não estabelecer nenhuma meta para os atletas. Pipoca, qual a sua pergunta para o Laporta, por favor? Bom, boa noite a todos. Meu querido colega, o Boccagi, que esteve presente comigo no PAN de 87. Laporta, deixa eu te perguntar uma coisa, já voltando naquilo que você iniciou conversando sobre a questão dos prejuízos que o atleta teve, né? Nós tivemos em 2020, principalmente naquele momento inicial, onde se parou todas as competições, tudo, os atletas tendo que treinar em casa, nós vimos vários vídeos sobre isso, né? E você falou que colocaram à disposição dos atletas, psicólogos e tudo mais. E qual é realmente a avaliação que tem o COB do tamanho desse prejuízo? Porque nós sabemos que o atleta ele demora um ciclo olímpico 4 anos ininterruptos para conseguir chegar vamos dizer assim, na ponta do casco, né, fazendo menção até os próprios cavalos que você falou, na Olimpíada. Qual é o tamanho desse prejuízo que o COB vê em termos de resultado? Até mesmo da questão de nem a superação de recordes, né, nem a questão só de medalha, mas aquilo que a gente produziu no Rio, o que o COB realmente avalia das possibilidades do Brasil? A gente avalia muita dificuldade, Pipoca, porque a gente entende que, primeiro, que essa dificuldade é para todos os países, né? E a gente percebeu no ano passado, na pandemia, por isso que a gente optou pela Missão Europa, que alguns países retomaram mais rápido que o Brasil. E isso causou um prejuízo inicial. E aí a gente conseguiu, através da Missão Europa e voltar os atletas de competição, o próximo centro de treinamento do time Brasil também, lá no Rio de Janeiro, ele conseguiu reabrir e atender os atletas que vieram lá, a gente conseguiu minimizar esse impacto. E aí, esse impacto, ele é um pouco diferente de modalidade para modalidade. Você foi um atleta de alto rendimento, você vai entender o que eu vou falar. Tem atletas que reagem de forma diferente à presença ou não do público. Então, esse vai ser um diferencial. Então, você vai ter atleta que, sem público, talvez ele tenha uma performance melhor, vai estar menos nervoso do que se tivesse o público. E, ao contrário, tem atleta que se motiva com o público. Então, isso vai ter um impacto nos resultados. Mas e aí é uma opinião pessoal, a gente ainda está sem parâmetro para isso, eu não acredito que as marcas vão ser ruins. Eu acho que tem muito país aí que não parou de treinar, mesmo durante a pandemia, particularmente... China e Rússia, né? Exatamente, que particularmente China, né? E Rússia. Então, eu acho que as marcas, e já está acontecendo, alguns recordes mundiais serem batidos no atletismo, na natação. Então, a gente acha que os índices não vão cair tanto assim. O que vai mudar é essa postura. E tem um outro detalhe também. O atleta mais novo, 1 ano para ele de treinamento é muito importante. Ele muda a maturação dele. Então, alguns atletas se beneficiaram disso. Eu cito um caso claro disso, é a Rebeca na ginástica, que ela estava fora dos jogos por causa de uma lesão, entendeu? Ela ganhou tempo para se recuperar da lesão e agora vai tentar em junho a classificação no Pan-Americano. A gente tem certeza que ela vai conseguir e vai chegar com uma grande chance de medalha, que não aconteceria. E, ao mesmo tempo, aqueles atletas que estavam já pensando em fazer a sua transição de carreira, foi o caso no voleibol, especificamente da Fabiana, que era a nossa capitã do vôlei, ela não está indo para Tóquio, porque ela tinha a opção de ser mãe e seguiu o sonho dela em frente. Então, houve impactos diferentes, né? Outro exemplo que eu cito também, que a gente até achou que poderia atrapalhar, mas acabou beneficiando, foi do Robert Scheid, que é uma grande referência nossa. Ele acabou de ganhar agora recentemente uma regata com os mais fortes que vão estar com ele lá em Tóquio, que não estava acontecendo isso ano passado. Então, esse ano para ele ficou na Itália treinando, acabou sendo benéfico, mais 1 ano de treinamento para ele. Então, a gente analisa com muito cuidado, sabendo que vai ser difícil, mas a gente entende que algumas modalidades vão se beneficiar disso. Antes de passar a palavra para o Boccagi, vou aproveitar que Pipoca está aqui. Pipoca, para você era importante o público? Você, por exemplo, sentiria essa falta? Olha,
Não. Não. Não, porque como atleta de esporte coletivo, a gente fica muito centrado do dentro da quadra. Porque como você várias vezes joga em quadras hostis, se você prestar atenção no público, você acaba perdendo performance, alguns amedrontando. Então, assim, eu vejo como se fosse um treinamento. Você treina num local onde não tem público e muitas vezes você tem um bom desempenho ali. Então, para mim, no meu caso, eu não me sentiria nenhum problema sem público lá. Porque, na verdade, o que importa é aquelas 4 linhas ali dentro. O que a gente está produzindo ali. E a gente consegue esquecer o que está acontecendo para bem e para mal lá fora. Então, assim, não haveria problema para mim. Você que cobre muito futebol, Boccagi, eu pergunto do futebol, porque é o 12º jogador, não é? Exatamente. Tem time que nem usa a camisa 12 em respeito à torcida. Mas sabe que eu estava pensando nesse assunto, eu ia até mudar a minha próxima pergunta. Eu já deturpei o programa inteiro, porque tem uma ordem, um diretor vai me matar. Então eu posso aproveitar, eu faço a segunda pergunta em cima desse tema. Pois é, vou mudar meu roteiro para aproveitar isso. São 2 situações que eu queria perguntar para você, Laporta. Uma, você fala do atleta que teve 1 ano a mais de preparação. Mas já pensando em 2024, todos têm 1 ano a menos. Essa é a primeira situação. Como vocês vão contornar isso? E a outra, se para o atleta coletivo não faz muita diferença, para o atleta individual, do atletismo, que a gente tem o exemplo das palmas, o cara da natação, o grito da torcida, como é que isso está sendo trabalhado? O cara do golfe não faz a mesma... É ótimo. Não, golfe nem tênis. Golfe e tênis, silêncio absoluto. Não, isso é importante. Assim, a gente ainda está em dúvida se vai ter o público japonês ou não, né? E mesmo que tenha, o que o Comitê Olímpico tem passado para a gente, que vai ser um público que vai se limitar a aplaudir, não vai poder gritar, não vai poder ter nenhuma expressão. Então, não vou dizer que é como se não tivesse ninguém, mas a gente acredita que não vai ter tanto impacto isso. Mas a gente tem uma preocupação com isso em algumas modalidades, como você citou a questão do atletismo, né? De os atletas entenderem que são jogos diferentes, e aí como é que a gente consegue fazer com que eles reajam da melhor maneira possível? É competindo. E aí a gente passa por um outro problema nesse momento, que é o quê? Nossos atletas precisam competir e, ao mesmo tempo, alguns que já estão classificados, você precisa cuidar, diminuir o risco dele contrair o vírus nesse momento, né? Então a gente joga com o máximo de segurança possível para expor ele ao máximo de competições sem público, para ele se acostumar com essa situação. A gente sabe que é uma especificidade importante e, ao mesmo tempo, a gente poder ter a segurança do atleta. Muito bem. E no próximo bloco nós teremos o quadro Debatendo, um momento de exposição de argumentos dos nossos convidados e com os comentários do vice-presidente do COB, o Marco Antônio Laporta. E agora nós temos um vídeo com um recado da Rose Campos, do judô, e uma pergunta do Miguel Ângelo da Luz, técnico do basquete. Vamos ver. Sou Rosicléia Campos, do judô. Eu quero agradecer ao Laporta e ao Comitê Olímpico do Brasil por toda a estrutura ofertada ao judô brasileiro. Tenho certeza que traremos muitas vitórias em Tóquio. Boa sorte para todos nós. Obrigada. Olá. A minha pergunta é a seguinte: como o fuso horário entre Brasil e Japão é muito grande, com quanto tempo de antecedência a delegação brasileira chegará em Tóquio? E aproveito para desejar a todos que representarão o Brasil nessa Olimpíada muito sucesso e muita sorte. Um grande abraço. Vamos todos nos unir a esse desejo também, né, Laporta? Mas você vai viajar logo no início com toda a primeira equipe por conta desse tempo, né, de aclimatação. Sim. Antes de mais nada, é um prazer ouvir a Rosicléia, né? Que é do judô. O judô a gente chama de uma das nossas modalidades contribuintes do quadro de medalha, né? Sempre pinga ali uma medalhinha do judô, né? E o Miguel Ângelo, técnico campeão mundial de basquete, sempre uma referência para a gente também. A gente tem esse planejamento é feito com modalidade por modalidade, porque o calendário é diferente. Você tem modalidades que iniciam na primeira semana dos jogos e iniciam nas segundas. No mínimo, a gente pede uma antecedência de 14 dias para os atletas chegarem lá. Isso tem a ver com a quarentena, né? Não vai ser necessário viver uma quarentena. Isso é só adaptação ao clima, né? Como eu falei lá atrás, quando a gente começou a visitar o Japão, a gente entendeu que a gente precisava, adaptação ao fuso, a gente precisava tomar cuidado com esses problemas, que era o fuso
era o clima, o transporte, que é muito difícil no Japão, e a alimentação. Então, a gente montou as bases de aclimatação exatamente para quê? Para que os atletas possam chegar antes, ter lá comida brasileira, ter um transporte adequado para os seus locais de treinamento. Então, vão ficar no hotel, local de treinamento muito próximo. A gente vem testando isso até 2019, antes da pandemia, testando as instalações. Então, já está as instalações distribuídas. Algumas modalidades, por exemplo, eu cito o surf e a vela, que dependem do tempo, não vão nem ficar na vila. A gente vai ter uma casa lá para eles, próximo da praia, próximo da marina, onde eles vão ficar direto lá, para que não tenha esse deslocamento da vila para o local da competição, né? Então, a gente planejou isso. Então, varia de modalidade para modalidade. Tem modalidade, por exemplo, que vai fazer uma adaptação de altitude na Europa, na Espanha. Então, já tem um fuso horário, já ganha umas 5, 6 horas aí. Aí não precisa chegar a 14 dias, pode chegar a 10. Então, a gente estuda, já está tudo planejado. A gente está só fechando a classificação das outras modalidades. E aí, quando tiver tudo definido, a gente bate o martelo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos para o nosso debate. Depois ainda teremos comentários, mais perguntas, discussão de alto nível e uma conversa franca e direta com o nosso convidado. Fique com a gente. Estamos de volta com o Sem Censura, esse espaço de troca de ideias, sem meias palavras. Hoje o nosso convidado é o vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Marco Antônio Laporta. E eu gostaria de começar este bloco com uma pergunta para você, Laporta. A gente tem visto, né, comentado aqui essa questão do psicológico. E você falou que depende muito da categoria, de como eles se dependem ou não desse público. E que você já vem testando isso, colocando eles para fazer isso. Agora, a família também acompanhava. Você tinha ações de marketing junto e tudo isso teve que parar. Como é que tem sido trabalhado isso? Essa é outra preocupação que a gente teve, né? Porque muitos atletas gostam de ter a família presente nos jogos e esse distanciamento que eles vão ter agora vai ser maior. Por quê? Porque a gente tem incentivado nesse momento, diante do quadro que nós temos, dificuldade do país nesse momento, que os atletas viajem o quanto antes para o exterior e iniciem a sua preparação o mais cedo possível, né? E aí isso vai causar o quê? Um distanciamento muito maior dos seus familiares. Às vezes o atleta tem uma presença muito forte do pai e da mãe, às vezes a esposa ou o marido que está junto, os filhos, entendeu? Então isso é um problema. Então, assim, a gente aumentou muito o nosso trabalho nessa área de psicologia, de maneira que a gente dê esse suporte. Nós temos uma base que essa foi, até eu brinco sempre, assim, eu desafio qualquer comitê olímpico do mundo até a base que a gente conseguiu montar, que era a entrada da vila, uma escola que a gente conseguiu, que fica a 700 metros da Vila Olímpica. E ali a gente tinha previsto exatamente o quê? O atleta sair da vila e receber seus familiares ali. E não vai ser possível. Então a gente pensou de uma outra forma do quê? De ali o atleta ter uma possibilidade de relaxar um pouquinho, mas dentro do grupo da bolha que ele está. Então vai ter uma área de convivência entre eles ali para poder tentar quebrar um pouquinho essa pressão de vila e de tudo isso. Então é o que a gente tem feito para tentar minimizar esse impacto que a gente com certeza vai acontecer durante os jogos. Não são só os nossos atletas, né? Todos os atletas vão sentir essa falta porque todos vão estar na mesma situação, com restrições, com dificuldades. É que nós somos talvez um pouco mais ligados aos nossos familiares. Pois bem. Daqui a pouquinho nós teremos o quadro Debatendo, mas agora vamos para mais uma rodada de perguntas com os nossos debatedores. Sérgio do Boccagi, você pode começar com a sua pergunta, por favor. Muito bem, a gente não tinha nem combinado. Não? Né? Não tinha combinado. Mas eu ia perguntar exatamente sobre um outro projeto do Comitê Olímpico Brasileiro, do Brasil, que vai ter que ser deixado de lado em Tóquio, que é o Vivência Olímpica. Que prejuízo traz para esses atletas que, para quem não conhece, o Vivência Olímpica são jovens atletas que o comitê leva para os Jogos Olímpicos para ter a experiência, para a ambientação. Que prejuízo não levá-los causa no futuro dessa formação? Só vou te dar um exemplo. O Thiago Braz, campeão olímpico no Rio, fez parte do Vivência. Entendeu? Então, assim, a gente é uma possibilidade do atleta viver aquele ambiente dos Jogos Olímpicos sem a pressão de competir. Está ali passeando, conhecendo. Então, quando ele vai para a próxima vez, ele quebra o gelo, né? E aí, nesse momento, a gente não vai ter isso. Esse programa foi cancelado, tivemos que cancelar a família olímpica que a gente leva
as confederações para participar. Tivemos que considerar o programa dos embaixadores olímpicos, são atletas medalhistas olímpicos, atletas olímpicos que a gente leva para passar lá uma semana e interagir com os atletas, passar uma tranquilidade para eles, a sua experiência. Infelizmente, nós tivemos que cancelar porque o próprio comitê organizador está pedindo para se reduzir ao máximo a delegação. E é justo. Diante do problema que tem, não dá para a gente realmente querer levar tudo que a gente queria, né? E a gente tem trabalhado para tentar ao máximo minimizar. E aí, Bocage, vou permitir a sua pergunta para trazer uma preocupação muito maior do que essa, né? Todos esses problemas que está tendo na pandemia, nós estamos praticamente há um ano sem competições nacionais. Esse impacto é muito maior na base do que no alto rendimento. Então, são atletas jovens que não estão treinando, não estão em escolinhas. O COB está resolvendo o problema do alto rendimento, estamos resolvendo sim. É a nossa área, é o nosso trabalho, mas ao mesmo tempo a gente tem uma preocupação muito grande que isso possa impactar lá em 2028, lá em 2032. Nós tivemos um investimento muito grande no ciclo chamado Cometa do Esporte, né, que passou no Brasil até 2016, e que nós estamos colhendo os frutos. Esses resultados que a gente está prevendo que serão muito bons em Tóquio é fruto de todo esse investimento que foi feito no ciclo passado, que tem um limite, ele vai até Paris. A gente sabe que a partir de Paris, os investimentos que não foram feitos agora, nesse ano, eles vão começar a impactar em Los Angeles em 2028 e em 2032, sabe lá onde vão ser os jogos. Então a gente tem essa preocupação muito grande. Então, nós criamos dentro do COB uma área de desenvolvimento que não existia, aportando recursos. No primeiro ano começou com 2 milhões, hoje já está em 13 milhões. Vamos tentar realizar os Jogos da Juventude esse ano para eles tentar minimizar esse problema que é muito preocupante. E o vivência não acontecendo também é muito impactante para eles. Pipoca, agora a sua pergunta, por favor. Olha, se nas minhas 3 Olimpíadas, né, Seul, Barcelona, não sei, talvez Atlanta, tivéssemos esses projetos, né, realmente talvez poderíamos ter grandes resultados vindo de tudo isso aí. É bom, fico feliz que o COB, né, esteja colocando em prática esses novos projetos aí. Londres, 17 medalhas, Rio, 19 medalhas, novas modalidades entrando, beisebol, soft, surf, skate, escalada. Qual dessas modalidades nós já estamos garantidos, se já passaram esses pré-olímpicos? Qual a perspectiva de medalha vindo dessa? Eu sei que, por exemplo, estamos numa torcida muito forte pelo surf, né? Nós temos o Medina, temos o Mineirinho, temos outros grandes atletas aí, temos garotos fantásticos no skate. Qual a nossa perspectiva para essas novas modalidades? Basta, ainda tem o Karatê também. Para a gente vai ser muito importante, até uma pena que o Karatê não esteja no programa de Paris, porque nós temos atletas como o Vinícius Figueira, a Valéria Kumizaki, que foram muito bem nos campeonatos mundiais, então a gente confia neles, chegam lá com chance de medalha. O surf já está definido, a equipe já terminou o processo de classificação, então é o Gabriel e o Ítalo, e no feminino a Tatiana e a Silvana. Chegam favoritos no masculino e a Tatiana brigando por medalha ali, a Silvana também podendo briscar, porque as ondas favorecem o tipo de surf que ela faz. O skate, então, para a gente é uma grata surpresa, o Brasil é uma potência no skate hoje, então a gente tem uma garantia aí de que pelo menos trabalha com a expectativa de 3 a 4 medalhas, eles não terminaram ainda o processo classificatório, ainda tem uma competição agora nos Estados Unidos e tem os 2 pré-olímpicos em junho, do skate, do street e do parque. E aí vão classificar, vai definir a equipe, mas a gente tem muita esperança de medalhas. O beisebol e softball, infelizmente, não classificou, assim como a escalada, a gente não conseguiu a classificação, infelizmente, mas tanto no surf, como no karatê, como no skate, a gente tem muita esperança de medalha. Chegou a hora de debate. Cada debatedor terá um tempo de até 2 minutos para expor o seu pensamento e, na sequência, cada um terá direito a uma réplica de até 1 minuto. Depois disso, o nosso convidado terá até 2 minutos para fazer os seus comentários. E vamos ao nosso debatendo. Bocage, por favor, a sua exposição. Bom, eu devo confessar que estou ouvindo aqui o Laporta falar com toda a confiança na realização dos Jogos de Tóquio, mas eu sigo com dúvidas se ele realmente vai acontecer.
diante de tudo que vemos, né? Japão decretando mais uma vez o estado de emergência, mas eu confio na palavra do representante do COB e a gente vai confiando e volto para casa com uma confiança maior. Mas eu sempre lembro que o slogan criado pelo Barão de Coubertin, que o importante é competir, nem sempre foi levado em consideração na realização dos jogos. Infelizmente, já tivemos boicotes em 56, 76, 80, 84 e, por fim, 88, por conta de questões políticas que afastaram alguns países da participação. Eu acho que Tóquio, por exemplo, vai ser tão festivo se vier a acontecer como foi Seul, que eu também estava lá, assim como Pipoca. Mas num momento como esse, em que a Covid faz com que, pela primeira vez na história dos Jogos, uma edição das Olimpíadas seja adiada, isso nunca tinha acontecido, eu fico sempre pensando, será que o importante é competir, o importante é participar nessa edição, ou o importante seria preservar? Pipoca, sua oportunidade e, por favor. Bom, eu tenho que fazer coro contigo, porque acho que a saúde do atleta e de todos aqueles que estão envolvidos na Olimpíada vem em primeiro lugar sempre, né? Então, eu fico muito preocupado na questão, mesmo com todas as garantias que Tóquio está nos dado, mas realmente eu faço coro, eu acho que é uma situação que me preocupa mesmo se vai realmente acontecer, né? E a gente espera realmente, com todas as garantias aí, que ela possa acontecer dessa forma, preservando a vida de todos. Laporta, você gostaria de fazer alguma consideração sobre o que já foi falado? Eu entendo as colocações do Vocage e do Pipoca, mas a gente tem plena confiança realmente na realização dos jogos e na verdade, a gente vê os jogos hoje, o próprio Comitê Olímpico Internacional vê dessa forma, o Japão vê dessa forma, uma oportunidade da humanidade, como se fosse uma mensagem de esperança para que a gente possa realmente vencer essa batalha que a gente vem travando com esse vírus desde o ano passado. E aí, durante o mês de julho, a gente possa um pouquinho trazer alegria para os países, né? A gente percebe nos atletas as competições que vêm retomando, a alegria deles de poder fazer o trabalho deles de novo. É o sonho dos atletas de uma carreira de participar dos Jogos Olímpicos. E a gente, como Comitê Olímpico, a gente precisa trabalhar para esse sonho deles. E aí, é claro, como foi falado, com toda a segurança. O principal bem que nós temos é a saúde. E nós cuidamos da saúde dos atletas. Então, a gente tem muito cuidado. Nós trouxemos 2 infectologistas para a equipe do COB para trabalhar diariamente nesse protocolo, de maneira que a gente possa oferecer a maior proteção possível para os atletas, de forma que eles possam fazer o trabalho deles. Bocage, agora você tem mais 1 minuto para a sua réplica. Eu quero deixar bem claro que eu não sou contra a participação brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio, muito pelo contrário. Para quem acompanha o esporte como eu, a gente vê a dedicação, o sonho de um atleta ao longo de 4 anos, às vezes de 8 anos, para atingir a sua meta e o sonho, né, de se realizar numa edição dos Jogos. Então, eu não sou contra a ida do Brasil aos Jogos de Tóquio. A minha dúvida persiste no fato de que, será que teremos? Essa é a minha dúvida. Pipoca, a palavra agora é sua. Bom, acho que está bastante... Eu acho que, Laporta, você conseguiu esgotar um pouco esse assunto. Eu queria passar ainda dentro da questão dos atletas, a questão da regra 50, aquela questão que fala sobre os atletas poderem se manifestar nos jogos. O Bocage falou muito bem de Coubertin, né? Que o importante é competir, mas dentro dessa regra tem a questão de não se aventar, de não se levantar nenhuma lebre política, religiosa, sexual, racial. Dentro dos jogos é quase que proibido absolutamente a manifestação dos atletas. E aí, graças a Deus, nós temos aí um novo pensamento, né, sobre essa questão de pelo menos se preservar o direito de manifestação. O atleta, ele é um cara, ele é uma figura importante dentro da nossa sociedade, e aquele pensamento que ele traz, o posicionamento dele repercute, né? Lógico, estamos preservando aí a questão do pódio, evitar a manifestação no pódio, nos hinos e tudo mais, mas garantindo ao atleta o direito dele se manifestar até politicamente dentro e o seu posicionamento perante as questões que envolvem todo mundo, inclusive a própria pandemia.
dá direito ao atleta de se pronunciar. E agora, nosso convidado, Marco Antônio Laporta, tem até 3 minutos para suas considerações. O que o senhor tem a dizer? Eu poderia só simplesmente pegar as palavras do Pipoca e fazer as minhas, porque é um mantra que nós temos dentro do Comitê Olímpico, que o nosso presidente Paulo Vanderlei orientou desde o início em relação a essa questão da regra 50, é que nós nunca vamos tirar o direito de manifestação do atleta, de forma alguma. A regra 50 está sendo rediscutida. Eu concordo com o Pipoca, eu acho que o pódio talvez não, o pódio precisa ser preservado. Eu acho que é um momento ali da consagração do atleta, mas a regra 50, sem dúvida alguma, ela precisa ser revisada e o Comitê Olímpico Internacional está fazendo isso, junto com a sua comissão de atletas. Eles fizeram, recentemente, saiu uma notícia de uma reunião que teve, dessa discussão em relação à regra 50, ela está sendo atualizada. Nós, lá dentro do COB, com a nossa comissão de atletas, estamos discutindo bastante o assunto também, com a nossa presidente, a Iane Marques, de forma que a gente também possa, quando questionado, dar as respostas necessárias do que o Comitê Olímpico do Brasil pensa. Mas o mantra lá dentro é exatamente esse. A gente nunca vai deixar, vai tirar o direito do atleta se manifestar, em hipótese alguma. Nós vamos fazer mais uma rodada, só que agora com outro assunto. Bocage, por favor, a sua exposição de até 2 minutos. Olha, eu acho que a gente não deve deixar passar a oportunidade de um programa como esse para fazer uma convocação. Entre as muitas coisas que foram ditas aqui, o Pipoca comentou da não participação de empresas não públicas, empresas privadas, no apoio aos atletas. A gente já salientou que os atletas terão apenas 3 anos de preparação para outra edição dos Jogos Olímpicos. E muito se fala que o Brasil é o país do futebol, e eu faço uma ressalva. O Brasil é o país do futebol e do astro. Então já fomos do tênis com o Guga, da ginástica com a Daiane, do automobilismo com a Ayrton Senna. Então, infelizmente, apesar de muitos discursos que são feitos, o Brasil não é um país olímpico e a gente precisa despertar para isso. O momento é esse. O Comitê Olímpico está dando uma prova de que é possível sim vencer o desafio que for e levar uma delegação para representar o nosso país. É preciso que esse olhar haja aqui dentro e não só da parte de alguns dirigentes que tomam a mão, que tomam a frente dessas situações, que deixam, inclusive, seus patrimônios, perdem esses patrimônios para fazer o esporte continuar seguindo. No momento, estamos paralisados por conta da pandemia, mas urge uma medida veemente, principalmente de quem pode patrocinar, para que a gente efetivamente se torne um país olímpico. Pipoca, a palavra é sua agora. Eu acho, Bocage, até que nós estamos falando sempre em termos olímpicos, sempre em termos de atleta de alto rendimento, mas não podemos esquecer da nossa base. A nossa base é aonde? A nossa base é na escola. Então, se nós não colocarmos como prioridade a educação física dentro das escolas, nós nunca seremos uma potência olímpica. Porque quando a gente cuida somente dos atletas profissionais, e você tem, por exemplo, vamos tirar o exemplo dos Estados Unidos. Ela é uma potência olímpica porque ele tem um esporte escolar, esporte universitário, massivo, pujante, e nenhum dólar de empresas estatais para os profissionais. Então, toda a verba é direcionada para a escola. E aí, sim, dentro da escola, na formação aí dos futuros atletas, até que eles possam ser lançados para o mercado, onde ele vai ser consumido pelas grandes empresas aí, essas sim, detentoras de muito mais dinheiro. Então, eu acho que nós temos que voltar o nosso olhar para a transformação a nível escolar, antes de mais nada, para que a gente possa atingir esse sonho de sermos uma potência olímpica. Laporta, a sua oportunidade de fazer sua consideração. As pessoas às vezes perguntam para a gente no COB por que o Brasil não é uma potência olímpica. E a gente responde sempre da mesma forma. Enquanto não for uma nação esportiva, nunca será uma potência olímpica. O Pipoca citou os Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma nação esportiva, né? As pessoas praticam esporte desde cedo. E é isso que a gente precisa fazer no Brasil, né? Eu não sei se o nosso modelo é o modelo americano, se é o modelo europeu, ou talvez o modelo brasileiro, que esteja o atleta na escola, o atleta no clube. Então, eu acho que é importante a gente buscar um modelo. Eu acho que o que falta hoje para o Brasil é uma definição de papéis. Exatamente quem faz o quê
nesse trabalho todo. Então, não dá para todo mundo ficar atirando no mesmo lugar. Então, o COB vai cuidar do alto rendimento, os clubes vão cuidar da base, a Secretaria de Esportes vai fazer o fomento do esporte, o CPB vai cuidar do Paralímpico. Estou citando um exemplo, mas pode ter muitos outros tipos de propostas. Mas eu acho que a gente precisa, nesse momento, definir esses papéis. E a gente pode realmente virar uma nação esportiva. A gente acompanhou durante muito tempo, e o próprio Comitê Olímpico passou por crise de problemas com seus gestores, as confederações, com problemas de prestação de contas. E desde então, desde 2018 e 2017, quando tivemos esses problemas, a governança nessas confederações, a governança no COB principalmente, ela mudou muito, ela avançou muito. Hoje nós temos o Pacto pelo Esporte, que nos auxilia a avaliar as confederações, e temos dentro do Comitê Olímpico um programa chamado Gestão Ética e Transparência. Ou seja, a gente avalia as confederações na sua gestão, e aquelas confederações mais bem avaliadas, ou seja, aquelas que têm uma melhor estrutura, um compliance, uma organização melhor, elas têm um aporte maior de recursos. Ou seja, se você está organizado, você tem condições de receber mais recursos. E as empresas precisam conhecer isso. Precisam conhecer algumas confederações que hoje estão muito bem organizadas, a maioria, e realmente ter mais confiança de investir o seu dinheiro na modalidade. O Cássio, agora você tem mais 1 minuto para a sua réplica. Na verdade, eu não falei da questão da educação porque o tempo já ia estourar e eu não quis fazer isso. Mas, sem dúvida alguma, esporte e educação. E se a gente não tiver isso como prioridade, nunca chegaremos, como disse o Laporta, a ser uma potência olímpica. Mas, ao mesmo tempo, eu penso do garoto que se destaca numa escola, para onde ele vai? Para a federação? Qual é o futuro dele se não tiver um apoio financeiro por trás disso aí? Essa que eu acho que é o caminho que a gente deve seguir. Claro que ele deve ser revelado na escola, um professor de educação física deve cuidar de toda essa formação, mas se a gente não tiver o dinheiro, eu acho que a gente não consegue caminhar, infelizmente. Pipoca, a palavra agora é sua. Concordo. Eu acho que eu concordo muito bem com você, Laporta, que deve ser segmentado. Cada ente tem que fazer o seu trabalho. Evidentemente que a gente está conversando aqui a nível olímpico, mas o Ministério da Educação e as secretarias educacionais, elas sim têm que ter um olhar mais atento para o esporte dentro das escolas. Né? E eu vejo que, a partir da questão da gestão das federações, e aí nós sempre tivemos um problema muito sério de gestão de federações e de confederações, que hoje, graças a Deus, isso está sendo minimizado, mas ainda temos sérios problemas, né? Que uma federação ou uma confederação ela é uma propriedade de uma pessoa ou de uma família, e isso aí se torna inviável na questão da gestão, na distribuição, para que esse atleta, quando chegar lá, ele tenha realmente condição de evoluir, porque muitas vezes pode ser até que o atleta não seja do agrado do gestor. Pronto, esse garoto está alijado do futuro atlético dele. Então, vou participar dessa discussão também, Pipoca, porque a mídia tem um papel importante também, que traz a informação, que mostra esses ídolos, que gera interesse. Quantos esportes não são nem conhecidos pela população brasileira, muito menos têm acesso. Então, tudo isso em conjunto faz falta. E com isso eu comi um pouco do seu tempo, Laporta. Você tem 2 minutos para fazer as suas considerações finais deste bloco. Não, sem problema. Eu acho que essa necessidade de você ter uma gestão melhor nas entidades esportivas, ela é fundamental, né? Eu sempre fui um crítico muito ferrenho de federações, principalmente quando eu era diretor técnico, né? Mas quando eu virei presidente de confederação e tive a oportunidade de visitar algumas federações do Acre, federações do Amazonas, do Pará, de pequenos, e a gente pode imaginar, poxa, eu era presidente da confederação de triatlo. Você ter triatlo no Acre, se não fosse a federação, não teria. Então, a gente precisa entender a especificidade de cada modalidade. Talvez, em algumas modalidades, a federação não esteja ajudando, esteja mais atrapalhando. Então, a gente precisa entender a organização de cada modalidade. Eu acho que um grande benefício que nós temos tido nesse momento é essa maior participação dos atletas. Hoje nós temos, por exemplo, eu costumo a gente conversar muito lá, nosso diretor-geral do COB é o Rogério Sampaio, campeão olímpico de judô em Barcelona. E ele sempre fala o que o Pipoca falou, poxa, se no meu tempo eu tivesse essa estrutura, esse controle que tem sobre as confederações, eu não teria passado os problemas que eu passei no judô. Então, exatamente hoje, o controle que se tem em cima dos gestores ele é muito maior. É muito mais difícil acontecer esse caso, que acontecia muito e era lamentável,
do gestor brigar com o atleta e aquele atleta ser afastado. Hoje é muito mais difícil ocorrer, por causa da questão de compliance, as comissões de atleta que estão formadas nas confederações não permitem mais que isso aconteça. Infelizmente, ainda acontece, mas cada vez menos. Eu quero lembrar a todos que estão nos assistindo que no próximo bloco teremos o quadro de Bate-Pronto com o nosso convidado. E agora, mais uma dúvida e um recado, desta vez da Ana Richa, do vôlei, e do tenista João Menezes. Vamos ver. A minha pergunta é em relação ao treinamento mental. A gente sabe que a Olimpíada é uma competição muito estressante, essa particularmente mais ainda por conta do adiamento e da questão da pandemia. E eu gostaria de saber se o COB tem algum acompanhamento dos atletas, se faz esse tipo de treinamento mental para ajudar em toda a preparação e também na competição. E por último, desejar a toda a equipe brasileira boa sorte, estarei acompanhando. Um abraço. Olá, aqui quem fala é o João Menezes. Eu vou defender o Brasil na modalidade de tênis em simples nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021 e gostaria de mandar aí um abraço para todos os atletas que vão fazer a participação nos Jogos Olímpicos. Eu estou no momento bem focado no circuito ATP, para também me preparar muito bem para chegar bem nos Jogos Olímpicos, e também gostaria de aproveitar e mandar um abraço ao Marco Laporta, hoje vice-presidente do COB, na entrevista na TV Brasil. Valeu, um grande abraço. Obrigada pela participação dos dois, boa sorte para ele. Por favor, Laporta. Um abraço para a Ana Richa, aí, um ídolo do nosso vôlei, e o João, um garoto sensacional, medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos em Lima, com uma atuação assim. Um garoto mostrou muita raça, uma vontade de vencer, assim, contagiou todo mundo. Ele virou fã da nossa... Virou o nosso queridinho da missão lá em Lima, pela demonstração que ele deu. O João é um garoto muito bom e vai estar conosco em Tóquio lá, defendendo as cores do Brasil. Esse trabalho mental é muito importante para a gente, né? Como eu falei anteriormente, nós temos essa área dentro do COB, e temos uma área também de coach, que é hoje comandada pelo nosso Antônio Carlos Moreno, capitão da seleção de vôlei na década de 70, um ídolo também do voleibol. E ele comanda essa área de coach também, que faz esse trabalho com os atletas. Ele constantemente viaja para Sete Lagoas, passa a semana com Isaquias, que é uma das nossas grandes esperanças de medalhas. Pegou 3 no Rio, a gente espera que agora ele melhore e torne mais dourada a medalha ainda. Então, a gente faz esse trabalho constantemente com os atletas. Temos profissionais do nível da Carla de Pierro, que acompanham os atletas constantemente. Estivemos lá quando fomos para a Missão Europa, levamos o psicólogo para apoiar. Então, a gente entende que isso é muito importante para o atleta. E, com certeza, a gente vai dar esse amparo para eles. Depois de um rápido intervalo, nós faremos mais uma sessão de perguntas e partir para o debate pronto com o nosso convidado. Voltamos já já, não saia daí. O Sem Censura de hoje traz ao debate as expectativas e todo o preparo do Comitê Olímpico do Brasil para as Olimpíadas de Tóquio. Nosso convidado é o vice-presidente do COB, Marco Antônio Laporta, e agora nós teremos uma última rodada de perguntas para dos nossos debatedores, e eu também vou começar com uma, porque na verdade é um pedido, né, Laporta? A gente não vai ter as famílias, os atletas não vão ter os familiares lá, a torcida não vai poder estar lá, mas a gente pode apoiar de longe. Estamos vivendo de uma forma tão virtual, aula virtual, encontros virtuais, ninguém aguenta mais ficar na frente do computador, vamos ficar um pouquinho mais, que seja para mandar um apoio para os nossos atletas. Então, que hashtag devemos usar? O que você sugere que o público faça? Porque cada vez mais estamos pertinho das Olimpíadas e falta esse engajamento do público também. É fundamental, Marina, o apoio da população, o apoio da torcida do Brasil para a gente. E o brasileiro sabe torcer muito bem. Para os atletas é fundamental, eles se sentem acolhidos. Então, nós temos todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, com todas as redes sociais o COB está inserido. A gente usa muito a hashtag do Vai Team Brasil, o Team Brasil somente. Vai Team Brasil. Isso, Vai Team Brasil. T-E-A-M, em inglês, né? Vai T-E-A-M, vai aparecer aqui para vocês direitinho. Isso. E nós temos o nosso canal olímpico, né? Que acho que é um grande avanço que o COB teve nesse último ano. Nós lançamos o canal olímpico e começamos a transmitir competições que antigamente você não conseguia assistir. Competições de badminton, que não passa na televisão, de levantamento de peso. E hoje você tem o canal olímpico,
que você tem a transmissão de todos, todos não, mas a maioria parte dos eventos de todas as modalidades, né? Transmitimos a seletiva olímpica de natação inteira e sempre trazendo comentaristas do peso como o Ricardo Prado, o Thiago Pereira. Então é uma grande iniciativa onde todo aquele fã do esporte pode acompanhar o trabalho dos nossos atletas. E aí no canal Olímpico nós temos entrevistas, temos a divulgação dos treinos dos atletas, é bastante importante. E a gente conta bastante com a torcida de todos. Então, hashtag Vai Team Brasil e hashtag Novo Sem Censura também. Bocaja, a sua última pergunta. Laporta, você como atleta era um triatleta, 3 atividades para atingir um objetivo que era a vitória. Como chefe de delegação do Brasil em Tóquio, você é triatleta, pentatleta, decatleta, que outras atividades você abraçou, multiatleta, para poder tomar conta dessa turma? Polvo atleta. Bocaja, primeiro, inicialmente é uma honra, né? Você, quando eu fui convidado pelo presidente Paulo Vanderlei, substituir um nome como Bernard, que foi chefe de missão nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, é uma responsabilidade muito grande, né? E eu, desde o início, eu falei para o presidente que eu não queria ser uma figura decorativa, eu queria estar presente em todas as decisões. E assim tem sido feito. Ele me tem dado autonomia de participar de todas as reuniões, todas as decisões. E é um trabalho muito importante do chefe de missão. A partir do momento que chega no Japão, eu vou estar chegando com os primeiros atletas, estar atento a tudo que possa atrapalhar a performance. Então, a gente tem que estar atento aos horários, participar de todas as reuniões, que você tem reuniões diárias do chefe de missão de todos os países com o comitê organizador. Você tem a questão dos recursos das competições, então você tem que assistir às principais competições, você não consegue estar no mesmo lugar, no mesmo lugar ao mesmo tempo, né? Então você tem que... eu tenho subchefes de missão que atuam, às vezes você tem um problema no basquete, precisa entrar com recurso, no atletismo. Então, esse é o papel do chefe de missão, é representar o COB, é o representante do COB, junto aos atletas na missão no exterior. E é realmente... eu nunca imaginava que seria tão desafiador como está sendo. Já sabia que seria porque seria no Japão, né? Mas com esse problema da pandemia realmente foi muito maior o desafio. Mas a gente está trabalhando bastante, a equipe do COB é excelente, ela conta com vários atletas olímpicos no nosso time. Eu posso citar o Sebastião Pereira, Daniele Pouzin, nós temos o Rogério Sampaio, como eu já citei também, que é um atleta olímpico. Então nós temos vários atletas trabalhando no COB que trabalham com muita eficiência. Pipoca, a sua última pergunta para o nosso convidado. Bom, Laporta, eu espero que você tenha realmente que esteja lá dentro da Olimpíada, possa ir questões do basquetebol. É sinal, então, que o basquetebol tenha conseguido se classificar, né, lá na Croácia e estar presente na Olimpíada, né? Bom, você, o Paulo Vanderlei, o Rogério Sampaio, toda a diretoria e mais outros grandes diretores que nós temos no COB, como é que vocês veem a questão, qual é a opinião do que a Confederação, né, o Comitê Olímpico Brasileiro tem a respeito do Plano Nacional do Desporto, PND, né? E como é que a gente pode fazer, qual o engajamento que seria necessário para a gente conseguir fazer que o PND conseguisse andar, né, dar desenvoltura, realmente vir ajudar, de fato, o esporte brasileiro? Na verdade, ele está passando por uma reforma e está parado no Congresso, né, Bipoca? E a gente tem atuado junto, particularmente, ao deputado Felipe Carreiras, que é o presidente da Comissão de Esporte da Câmara, de maneira que esse PND ele comece a andar mais rapidamente e a gente possa colocar ele em prática. E, constantemente, a gente tem feito reuniões com a Secretaria de Esporte. Nós temos lá o Bruno, que é o nosso atleta olímpico do handebol, que é o secretário de alto rendimento. Eu tenho conversado bastante com ele aqui em Brasília, com o próprio secretário Marcelo, de maneira que a gente possa exatamente alinhar os objetivos, aquilo que a gente comentou, de maneira que não fique todo mundo atirando no mesmo lugar. A gente tem os objetivos alinhados, como que a gente vai fazer esse desenvolvimento, né? Então, a gente tem muita esperança de que a gente possa crescer nessa discussão. O secretário Marcelo ele tem sido muito aberto ao diálogo com o COB, de forma que a gente possa realmente entender como que a gente pode trabalhar juntos para que esse Plano Nacional de Desporto, primeiro, saia do Congresso e seja colocado em prática. E, segundo, a gente ajude a colocá-lo em prática da melhor maneira possível. Eu não citei, mas tem também a CBDE, que é o desporto escolar e o desporto universitário, que são muito importantes nesse processo, né? De ter esse trabalho do atleta, como você citou, na escola, e o trabalho também do atleta na universidade. E chegou o momento do nosso debate pronto. Pronto, Laporta? Pronto. Qual é o maior adversário do time Brasil hoje? É a pandemia.
Quantas medalhas você pode esperar do time Brasil para essa edição dos Jogos Olímpicos? Se não batermos o recorde do Rio, nós vamos chegar muito próximo. Qual a melhor palavra para definir o time Brasil hoje? Comprometimento. E quem é o maior atleta olímpico de todos os tempos? Para mim, Robert Schade. Qual é o legado olímpico que você gostaria de deixar? O legado de que o comitê fez o máximo possível para proporcionar ao atleta ter a sua performance com o máximo de segurança possível para a sua saúde. Antes de encerrar, temos um último recado da Leila do vôlei. Vamos conferir. Olá, amigos do Sem Censura. É um prazer enorme estar no programa de hoje com todos vocês. Ainda mais que os entrevistados são duas figuras que eu tenho muito carinho e respeito, que é o Marco Antônio Laporta, vice-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, e o Pipoca do basquete, um dos grandes heróis do nosso esporte nacional. Então, um grande beijo para vocês dois. Me pediram para passar uma mensagem aqui para toda a delegação que irá disputar os Jogos agora em Tóquio. E a minha mensagem é de otimismo, é de esperança. Existe uma palavrinha que a gente, enquanto atleta, exercita todo dia, que é a tal da superação. Certamente o último ano deve ter sido muito difícil para os atletas, que passaram 4 anos e tinham uma expectativa de Jogos Olímpicos o ano passado. Isso não aconteceu. Adiar um ano, isso atrapalha tanto em planejamento. Mas, enfim, aconteceu, não foi fácil para ninguém, e eu tenho certeza que veremos grandes lições dos nossos atletas e de todos os atletas que estarão em Tóquio de superação. Vocês estão levando para o Japão os nossos corações, a nossa torcida e as nossas orações, tá? Boa sorte para todos vocês e se cuidem. Um grande beijo. Até mais. A Leila sabe a pressão disso, né? Quantas vezes eu pulava, gritava, fã de vôlei. Maravilhosa. Leila, obrigada por participar. Laporta, diante do que ela falou, o que você pode comentar pra gente? Se eu pudesse assinar embaixo as palavras da senadora, eu faria, né? E a Leila sempre foi uma atleta que sempre demonstrou muita paixão porque ela sempre se doou ao máximo em todas as suas atuações. É um ídolo do nosso esporte, então eu tenho certeza que ela tem razão. Essas mensagens que a gente vai passar, muitas histórias boas serão contadas, Marina, depois dos Jogos. Eu acho que vai ser uma mensagem positiva para o povo brasileiro ver os nossos atletas triunfarem lá em Tóquio. E para encerrar o programa, vocês têm um tempinho para as considerações finais. Começamos com o Sérgio do Bocage. Bom, eu no início do programa falei da minha dúvida com relação à realização dos Jogos de Tóquio. Então, em vez de uma consideração, eu vou fazer uma reconsideração. E a partir de hoje, então, eu torço para que esses Jogos aconteçam, torço para que a equipe brasileira tenha o desempenho, se batendo recorde de medalhas ou não. Eu não estou preocupado com isso, mas eu acho que, como disse a Leila agora há pouco, essa superação através do Comitê Olímpico Brasileiro, dos atletas que vão a Tóquio, será uma vacina para a gente em termos de alegria e de certeza de que é possível, sim, vencer o desafio que for. E o esporte, como educação, é uma ferramenta fundamental para isso. Agora é sua vez, Pipoca. A Leila disse tudo, né? O brasileiro... o atleta brasileiro, e eu estendo um pouco mais, eu estendo isso para o povo brasileiro. A nossa palavra maior é superação sempre, né? Então eu quero também fazer coro contigo, Sérgio, né? Mudando um pouquinho, desejando, então, não só desejando, orando, para que a gente possa fazer dessa Olimpíada um exemplo para o Brasil, para a nossa sociedade. Marco, você demonstrou aqui, não só aqui, mas todo o seu trabalho e do trabalho de toda o COB, um alto comprometimento de dar o melhor possível para os nossos atletas e eles terão o melhor possível. Parabéns pelo seu trabalho, você tem o meu coração indo com vocês aí, né? E é esse o nosso desejo, que a gente consiga superar. Questão de medalha, isso acho que vem em segundo momento. Eu acho que a nossa participação lá vai ser a melhor possível, com certeza absoluta. Laporta, agora as suas considerações finais. Eu só agradecer a oportunidade de a gente mostrar um pouquinho do trabalho que a gente vem fazendo com os atletas, na presença de realmente duas pessoas tão importantes, tão conhecedoras do esporte. Então, realmente, eu queria passar a mensagem que foi passada pelo
pela Leila, pelo Bocage, agora nas palavras finais, e pelo Pipoca, realmente de otimismo e esperança. Que a gente vai chegar lá em Tóquio, vamos fazer um bom trabalho e vamos trazer alegria para o povo brasileiro num momento realmente delicado para a gente, mas que a gente, com fé e com os nossos atletas, vamos dar a volta por cima e conseguir passar como um trator por cima desse problema todo que está em cima da nossa humanidade, né? Muito obrigado. E por mim eu ficava aqui mais umas 2 horas, mas está ótimo e agradeço bastante esse espaço para o esporte olímpico brasileiro. Eu não sei quanto você de casa, mas eu saio do programa energizada e com muito mais fé no time Brasil, né? Mesmo que seja para uma boa participação, medalha, como o Pipoca falou, é apenas uma consequência, mas temos que dar força, temos que acreditar. E com essas palavras, o Sem Censura fica por aqui. Obrigada pela presença do vice-presidente do COB, o Marco Antônio Laporta, ao Bocage, ao Pipoca, e o meu muito obrigada a você de casa que alimentou esse debate, essa rica troca de ideias. Eu peço que você continue ligado nas redes do programa e prepare os seus argumentos, porque semana que vem tem mais. Até lá!